Olá, pessoal! Hoje o nosso tema é sobre funções e eu vou iniciar uma introdução sobre a noção de função relacionada a acontecimentos do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Como dado no primeiro exemplo, temos tempo e espaço. Então, vamos supor que uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros. Enquanto um ciclista treina para a prova, o técnico anota o seu desempenho. O resultado pode ser observado conforme a tabela do exemplo 1 no slide. Então, nós temos instante, que são os minutos, e a distância, que são os metros. A cada instante x corresponde uma única distância y. Dizemos, por isso, que a distância é função do instante. Então, a fórmula que relaciona y com x será y igual a 600 vezes x. Temos também um segundo exemplo, que também está relacionado às situações do nosso dia a dia, como mercadoria e preço. Então, dentro desse segundo exemplo, vamos supor que uma barraca de praia, em Fortaleza, vende sucos naturais ao preço de R$ 3,50 o copo. Para não ter de fazer contas a toda hora, o proprietário da barraca montou a seguinte tabela, dada por número de copos e por preço. Nesse exemplo, estão sendo medidas duas grandezas, o número de copos de suco e o respectivo preço. A cada quantidade de copos corresponde um único preço. Dizemos, por isso, que o preço é função do número de copos de suco. Aqui é possível achar uma fórmula que estabelece a relação de interdependência entre preço y e o número de copos de suco x, que será y igual a 3,50 vezes x. Olá, pessoal, vamos lá. Agora eu irei falar sobre a noção de função com relação entre conjuntos. Para caracterizar de modo mais preciso a noção de função, devemos recorrer à teoria dos conjuntos. Vamos considerar, por exemplo, os conjuntos de A, que é 0, 1, 2 e 3, e os conjuntos de B, que é menos 1, 0, 1, 2 e 3. E observamos algumas relações entre os elementos de A e os elementos de B. Vamos lá, primeiro exemplo. Associamos que a cada x pertencente a A, os elementos de y pertencente a B, tal que y é igual a x. Vamos lá. Quando o x está valendo 0, nós encontramos que o y também ele será 0. O x valendo 1, encontramos que o y também será 1. E o x valendo 2, o y também será 2. E o x valendo 3, o y também será 3. Então, encontramos que para todos os x pertencente a A, sem exceção, existe um único y pertencente a B, tal que y é correspondente a x. Então vamos lá para o segundo exemplo. Associamos que a cada x pertencente a A, os elementos de y pertencente a B, tal que y é igual a x ao quadrado menos 2x. Como fica isso? Na fórmula nós encontramos que o x valendo 0 seria o como? Seria 0 ao quadrado menos 2 vezes o x. Portanto, encontramos que o y vale 0. Novamente, colocamos o x valendo 1. Encontramos que 1 ao quadrado menos 2x seria 2 vezes 1. Encontramos que o y vai valer menos 1. Na fórmula, novamente, colocamos o 2, x ao quadrado, que será 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, 2 vezes menos o 2, encontramos que vai ser igual a 0. E x valendo 3, encontramos que o 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, o y vai valer 3. Portanto, para todos os x pertencente a A, sem exceção, existe um único y pertencente a B, tal que y é correspondente de x, e nos últimos casos, portanto, x pertencente a A existe só y e B, tal que y está associado a AX. Por esse motivo, cada uma dessas relações recebe o número de função definida A com valores em B. Vou falar agora sobre domínio, contradomínio e imagem. Mas antes disso, vamos para a definição de função. Função é toda a relação entre dois conjuntos numéricos A e B, no qual todo elemento de A associa-se a elementos do conjunto B uma única vez. Observe que a definição traz duas informações importantes para que a relação entre dois conjuntos seja função.
todo elemento de A associa-se com o elemento de B. E o segundo, um elemento de A não pode associar-se a mais de um elemento de B. Caso não aconteça as duas condições, teremos uma relação entre conjuntos A e B, porém não é função. Conforme as imagens abaixo, eu tenho exemplo de relações que não são funções, pois não satisfaz as definições 1 e 2 que informei anteriormente. Como mostra na primeira imagem, um único elemento de A, que seria o 3, não associa-se a nenhum elemento de B. E na segunda imagem que temos um único elemento de A, que ele associa-se a mais de 2 vezes com o elemento de B. Agora, nesse próximo slide, iremos falar sobre diagramas que são função. Então, o conjunto A é chamado domínio de função f, e o conjunto B é chamado de contradomínio de f. Sendo A igual a 0, 1, 2 e 3, e B igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tal que f de x é igual a x mais 1, nós temos todo o conjunto A, que é o domínio, e todo o conjunto B, que é o contradomínio. E de acordo com a fórmula pré-estabelecida, que é o f de x igual a x mais 1, obtivemos os resultados 1, 2, 3 e 4, gerando assim um subconjunto do contradomínio, gerando o conjunto imagem. No segundo exemplo, temos A igual a números inteiros e B igual a números inteiros também. Tal que f de x é igual a 2x, onde tem domínio z e contradomínio z também. E de acordo com a fórmula pré-estabelecida, obtivemos resultados menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E através disso, encontramos o subconjunto do contradomínio, gerando também o conjunto imagem. Construção de gráficos. Como podemos construir o gráfico de uma função conhecendo a sua lei de correspondência y é igual a f de x e seu domínio d? Quando d é finito, pode-se proceder assim. Primeiro passo, construímos uma tabela na qual aparecem os valores de x e os valores correspondentes de y, calculados por meio da lei que é y é igual a f de x. E o segundo passo, representamos cada par ordenado A e B dada tabela por um ponto cartesiano e o conjunto dos pontos obtidos construídos do gráfico da função. Vejamos como construir o gráfico da função por y é igual a 2x com o domínio d, que será menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O primeiro passo, construímos uma tabela. Já temos o valor de x e iremos encontrar os valores de y, conforme o menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, nós temos o menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 6. E o segundo passo, representamos os pares ordenados que estão na tabela por pontos. Como nós havíamos encontrado tanto o x e o y, nós encontramos que o A é o menos 3 e o menos 6, encontramos o B que é menos 2 e menos 4, encontramos o C que é menos 1 e menos 2, o D que é o 0 e o 0, o E o menos 1, menos 2, o F, 2 e 4, e o G, que é 3 e 6. Os gráficos da função são formados por esses 7 pontos, conforme o gráfico apresentado. Obrigado, e portanto agora finalizamos o nosso tema sobre funções. Boa noite.